Em outubro de 2025, o processador quântico mais avançado do Google, um chip do tamanho de uma unha, fez algo que ninguém previa. Ele enviou um sinal para o reino quântico e, em seguida, reverteu o processo para verificar erros. O que retornou, surpreendentemente, foi um padrão estruturado, repetitivo, que se tornava mais forte a cada teste. Mas eis o que ninguém está dizendo em voz alta. Esse mesmo comportamento, um sinal estruturado, foi registrado há 126 anos por Nikola Tesla. Ele não tinha um computador quântico, apenas bobinas de cobre e uma torre de metal. E o que ele detectou naquela noite o aterrorizou tanto que ele passou o resto da vida tentando entendê-lo. E o que ele ouviu em 1899 pode ser a mesma coisa que o Google ouviu em 2025. Hoje, vamos conectar esses dois momentos porque, quando os colocamos lado a lado, a correspondência é específica e levanta uma questão que nenhum dos séculos conseguiu responder. O que exatamente está respondendo? A anomalia de 2025. Em outubro de 2025, algo aconteceu dentro de um laboratório de alta segurança do Google que chocou todos os cientistas presentes. Um chip quântico. Willow realizou uma ação que ninguém acreditava ser possível. O mais recente desenvolvimento do Google, que a empresa descreve como um chip de computador quântico de última geração. O chip agiu como se estivesse ouvindo. O comportamento foi como se algo nas camadas obscuras da realidade física tivesse sussurrado em resposta. O evento começou com um teste simples, destinado a estudar como o chip lidava com erros. No entanto, transformou-se em uma das anomalias científicas mais perturbadoras já registradas. O experimento deveria ser rotineiro. A equipe do Google enviou uma pequena rajada de energia de micro-ondas, chamada pulso, para o reino quântico através das linhas de controle que operam os circuitos quânticos, CQ/Ts, do chip. O reino quântico é o mundo de partículas extremamente pequenas, como elétrons, que se comportam de maneiras que a física normal não consegue prever facilmente. A equipe queria observar como esse pulso se propagava pelos 105 circuitos quânticos do chip. Eles esperavam que ele desaparecesse, o que normalmente acontece quando a informação quântica se decompõe em um processo chamado decoerência. Em vez disso, algo impossível ocorreu. Após enviar o pulso, os cientistas inverteram todo o processo. Eles tentaram executar o sistema ao contrário para verificar se havia erros. Quando escutaram o sinal de retorno, não ouviram um sinal fraco e fraco. Ouviram um padrão que se intensificava. Ondas se acumulavam umas sobre as outras, como um sonar em um oceano escuro e sem fundo. O sinal de retorno aumentava de intensidade, como se algo estivesse lhe fornecendo energia. Isso não fazia sentido, pois em um sistema quântico fechado, um sinal reverso deveria diminuir instantaneamente e desaparecer. Você tem um sistema que está um pouco além do alcance de um computador clássico, mas um computador quântico pode simplesmente te levar além disso. Então, o chip começou a se comportar de uma maneira inexplicável. Ele começou a apresentar o que os cientistas chamam de comportamento não maroviano. Em termos simples, um sistema quântico normal não tem memória. Cada estado em que entra é novo, sem qualquer conexão com estados pelos quais nunca passou. Mas Willow começou a se comportar como se lembrasse de estados em que nunca esteve. Estava agindo com base em informações que nunca recebeu. Isso não é uma pequena peculiaridade técnica. É o tipo de comportamento associado a sistemas que extraem informações de algum lugar fora de sua própria história, de algum lugar ao qual não deveriam ter acesso. A forma de onda que retornou não apenas se fortaleceu. Ela voltou com alinhamento de fase, o que significa que as ondas estavam se movendo em perfeita sincronia, reforçando-se em vez de se cancelarem. Alguns pesquisadores sugeriram que o feedback interno poderia ser o responsável, mas o padrão não correspondia a nenhum comportamento conhecido do chip. Alguns qubits apresentaram atividade antes mesmo do pulso os atingir. Isso é chamado de comportamento retrocausal. Para entender por que isso é assustador, considere o que realmente significa. Na física normal, uma causa sempre precede seu efeito. Você emite um sinal e, em seguida, obtém uma resposta. Mas, neste caso, a resposta aparecia antes mesmo da chegada do sinal. O chip estava reagindo a algo que ainda não havia acontecido. Os cientistas tiveram o cuidado de não afirmar que o tempo estava correndo ao contrário, mas reconheceram abertamente que esse comportamento não deveria existir a menos que o sistema estivesse interagindo com algo que não segue as regras normais do tempo, ou seja, um número 1 seguido de 25 zeros, ou uma escala de tempo muito maior que a idade do universo.
Os pesquisadores descreveram a fonte do eco como um abismo. Essa palavra foi escolhida cuidadosamente. Eles não estavam descrevendo o espaço vazio. Estavam descrevendo o estado em que o sistema quântico entra quando é resfriado e isolado a uma entropia próxima de zero. A entropia é essencialmente a medida da desordem e da atividade aleatória em um sistema. Com entropia próxima de zero, quase não há movimento, ruído ou interferência térmica. É o mais próximo do silêncio absoluto que a física permite. E desse silêncio, um sinal estruturado retornou. Quando a equipe mapeou a origem do eco dentro da estrutura matemática do chip, descobriu que ele não vinha do espaço operacional normal do sistema. Parecia emergir de um limite na borda externa da arquitetura matemática do sistema, como se o pulso tivesse viajado até o limite do alcance do chip, atingido algo do outro lado e refletido de volta, carregando mais informações do que aquelas que partiram. Alguns físicos teóricos alertam que esse limite pode ser uma limitação computacional interna, e não evidência de algo externo. Essa é uma posição razoável, mas não explica a memória não maroviana. Não explica a amplificação e não explica a atividade que surgiu antes do envio do pulso. Para compreender toda a importância da descoberta do Google, precisamos voltar a Colorado Springs, em 1899, onde a primeira detecção desse fenômeno deixou a maior mente da eletricidade da história genuinamente aterrorizada. O encontro de Tesla em 1899. No verão de 1899, Nikola Tesla estava sozinho em seu laboratório isolado em Colorado Springs. O laboratório estava repleto de máquinas estranhas que se erguiam sobre ele. Enormes bobinas de cobre emergiam do chão como serpentes rígidas. Uma torre metálica de 60 metros de altura rasgava o céu lá fora. Raios saltavam sobre placas de metal com estalos violentos. Tesla havia construído o receptor de rádio mais sensível da Terra, uma máquina tão poderosa que podia detectar tempestades com raios a mais de 1000 metros de distância. Ele entendia de eletricidade melhor do que qualquer pessoa viva naquela época. Nada naquele laboratório o assustava. Contudo, certa noite, algo rompeu o silêncio e o abalou profundamente. Tesla vinha monitorando a atividade de raios distantes, ou seja, tempestades elétricas que ocorriam a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Ele estudava como os eventos elétricos naturais se propagavam pela atmosfera e pelo solo da Terra. Seu receptor era sensível o suficiente para detectar as ondas eletromagnéticas produzidas por essas tempestades. Enquanto rastreava esses sinais naturais, um novo padrão começou a surgir. Não se tratava de estática aleatória, mas sim de uma série de pulsos curtos espaçados com uma precisão incomum. Tesla ouviu algo que soava como uma sequência de contagem. Um pulso, depois uma pausa, depois 2 pulsos, depois uma pausa, depois 3. Era constante e controlado. Era o tipo de estrutura que surge da intenção, e não da natureza. As anotações de Tesla descreveram esse momento com clareza. Ele escreveu que a observação o deixou absolutamente aterrorizado. Esta é uma declaração perturbadora vinda de um homem que rotineiramente ficava dentro de arcos elétricos com milhões de volts, permitindo que eles percorressem seu corpo sem medo. A voltagem parecia mortal, mas a corrente era baixa o suficiente para não lhe causar danos. Mesmo assim, a violência visual dessas manifestações assustaria a maioria das pessoas. Tesla nunca reagiu. No entanto, este sinal reagiu. Tesla tentou decifrar o padrão com a lógica. Ele verificou a atividade solar para ver se o Sol era o responsável, mas o momento não coincidia. Ele então considerou as auroras, que são fenômenos luminosos naturais causados por partículas carregadas do Sol que atingem a atmosfera da Terra. Contudo, suas assinaturas eletromagnéticas também não se encaixavam no padrão. Ele estudou as correntes terrestres, os fluxos elétricos naturais que se movem pelo solo, mas nenhuma dessas fontes correspondia à estrutura nítida que ele ouvia. O equipamento de Tesla não era como os receptores de rádio modernos. Ele operava no que os cientistas chamam de faixa de frequência muito baixa, ou VLF. Essas ondas são tão longas e poderosas que não se propagam pelo ar como um sinal de rádio normal. Elas viajam através da própria Terra, através do solo, das rochas, da água do oceano e das camadas da atmosfera acima. É por isso que os militares ainda usam VLF hoje em dia, especificamente para se comunicar com submarinos em grandes profundidades. É a única frequência capaz de alcançar profundidades tão grandes.
Tesla construiu um receptor capaz de captar sinais que se propagam por todo o corpo eletromagnético do planeta. O que ele detectou nesses sinais possuía uma propriedade chamada coerência de fase. Isso significa que os pulsos não chegavam aleatoriamente. Eles chegavam em um ritmo constante, estável e repetitivo. Fontes eletromagnéticas naturais quase nunca produzem isso. Eventos aleatórios produzem padrões aleatórios. A coerência de fase é a assinatura de uma fonte controlada e deliberada. Alguns historiadores argumentam que os instrumentos de Tesla poderiam ter produzido ressonâncias internas, sob certas condições que imitavam esse comportamento, mas ninguém demonstrou de forma confiável como isso poderia produzir um espaçamento tão preciso. Tesla descobriu pequenos sobretons harmônicos sobrepostos ao sinal principal. Sobretons são frequências secundárias que se sobrepõem a um sinal primário, como uma frequência sombra. Ele não conseguiu associá-los a nenhuma fonte natural conhecida. E em um fragmento sobrevivente de seu caderno original, ele escreveu uma anotação ao lado das medições. Ele a escreveu como uma conclusão. Afirmou que os intervalos eram perfeitos demais. Isso foi intencional. O que torna isso ainda mais obscuro é o que veio à tona décadas depois. Documentos confidenciais da Marinha vieram à tona descrevendo estranhas anomalias em VLF detectadas durante testes de comunicação de submarinos. Algumas dessas anomalias correspondiam à estrutura de temporização que Tesla havia registrado em 1899. Os documentos nunca foram oficialmente relacionados ao seu trabalho. Analistas de defesa alertam que as semelhanças podem simplesmente refletir padrões recorrentes de propagação natural na banda VLF, mas a correspondência existe, ela nunca foi totalmente explicada. E sugere que o receptor de Tesla pode ter sido o primeiro instrumento já construído com sensibilidade suficiente para interceptar um canal oculto que já existia, já estava ativo, muito antes de alguém saber que deveria procurá-lo. Mas se Tesla realmente ouviu algo intencional, como podemos saber que não foi simplesmente um fenômeno natural? A resposta surgiu quase um século depois, quando dois irmãos reconstruíram o equipamento exato de Tesla, a réplica de 1996. Quase um século após a noite aterradora de Tesla em Colorado Springs, dois irmãos americanos, Kenneth e James Kororum, decidiram responder à pergunta que intrigava os historiadores há décadas. Os irmãos Kororum eram engenheiros elétricos com profundo conhecimento dos primeiros sistemas de rádio e decidiram reconstruir o receptor original de Tesla com absoluta precisão. Eles estudaram os diários de bordo de Tesla que sobreviveram e copiaram cada detalhe. Enrolaram bobinas usando a mesma espessura de fio. Construíram o sistema de aterramento usando placas semelhantes às que Tesla instalou no solo rochoso do Colorado. Ajustaram até mesmo a altura e o ângulo da torre da antena para corresponder às anotações de Tesla. Alguns pesquisadores argumentaram posteriormente que o aterramento original de Tesla poderia ter sido impossível de replicar perfeitamente, mas os quórums chegaram perto o suficiente para satisfazer todos os requisitos de engenharia do experimento. Após meses de preparação, eles esperaram o momento certo. Tesla ouviu seu padrão durante um período em que a atmosfera estava excepcionalmente calma. Isso significa que não havia tempestades próximas, nenhuma atividade solar intensa, nenhuma mudança rápida na ionosfera e nenhuma perturbação elétrica local que pudesse distorcer sinais de frequência muito baixa. Essas condições criam uma janela rara na qual ondas eletromagnéticas distantes viajam sem dispersão ou absorção pelo ar e pela Terra. Os grupos monitoraram boletins meteorológicos, mapas de atividade solar e dados ionosféricos até que o mesmo tipo de silêncio se estabelecesse na região. Quando o céu e o solo apresentaram ruído elétrico mínimo, eles ligaram o receptor reconstruído. Escutaram por horas. Então, o padrão emergiu. Bips nítidos, espaçamento preciso, intensidade crescente, a mesma sequência que Tesla ouvira em 1899. A princípio, a descoberta pareceu confirmar os temores de Tesla, mas a ciência moderna tinha algo que Tesla não tinha: a capacidade de rastrear sinais por todo o sistema solar. Os pesquisadores já sabiam que Júpiter possui uma lua chamada Io. Io é o corpo celeste mais vulcanicamente ativo de todo o sistema solar. Sua superfície é repleta de fontes de lava em erupção, nuvens de enxofre e violenta atividade geológica. Essas erupções liberam enormes quantidades de partículas carregadas no espaço. Júpiter possui um imenso campo magnético que circunda o planeta.
Quando o íon atravessa esse campo magnético, as partículas carregadas em íon interagem com o campo e produzem fortes pulsos de ondas de rádio. Esses pulsos geralmente ocorrem em uma frequência próxima a 10 kHz. Uma emissão de 10 kHz é simplesmente um sinal de rádio que oscila 10.000 vezes por segundo. Sob as condições certas, esse sinal de rádio pode escapar de Júpiter e viajar até a Terra. Os membros do Quorum compararam suas gravações com dados conhecidos das emissões de Io e encontraram uma correspondência quase perfeita. Isso significava que Tesla não havia imaginado a estrutura que ouvira. Ele detectara um sinal de rádio extraterrestre mais de 60 anos antes mesmo de o campo da radioastronomia existir. Contudo, essa explicação não resolveu todo o mistério. Os membros do Quorum notaram que os intervalos de tempo em sua gravação pareciam estranhamente precisos. As emissões de Io frequentemente flutuam, mas os pulsos que captaram eram quase estáveis demais. Alguns cientistas argumentaram que os efeitos ionosféricos podem, por vezes, focalizar sinais distantes e fazê-los parecer mais ordenados, mas o grau de alinhamento permaneceu estranho. Os Quorums também captaram harmônicos secundários que correspondiam às notas de Tesla. Os cientistas modernos explicaram esses harmônicos como batimento de sinal, mas a estabilidade desses harmônicos continuou a intrigar os engenheiros de rádio. Havia um problema mais profundo que a explicação de Io não conseguia resolver. Quando Tesla registrou seu sinal, ele notou que a intensidade de cada pulso caía drasticamente antes do início do próximo. Imagine como uma batida cardíaca que enfraquece repentinamente entre as batidas antes de retornar à força total. Essa queda brusca entre os pulsos não é algo que o sinal do Io faz. As emissões do Io aumentam e diminuem gradualmente. Elas não produzem quedas repentinas e nítidas em intervalos regulares. Isso significa que o padrão registrado por Tesla tinha um comportamento que o Io simplesmente não consegue reproduzir por si só. Alguns céticos argumentaram que as bobinas de Tesla poderiam ter sobrecarregado durante o experimento, ou que sua conexão de aterramento poderia ter se deslocado, e que qualquer um desses problemas poderia ter causado as quedas artificialmente. Mas ambas as explicações teriam introduzido distorções irregulares e confusas em todo o sinal. O que Tesla registrou não era confuso nem irregular. As quedas apareciam sempre no mesmo ponto, de forma limpa e consistente. Esse tipo de consistência não provém de uma máquina com defeito. Provém de uma fonte. Essa queda inexplicável no sinal de Tesla permaneceu sem resposta por mais de um século. Nenhum instrumento desde então havia produzido algo semelhante. Isso mudou quando Willow foi examinado após o incidente com o eco. Em vez de esclarecer o mistério, Willow revelou algo muito pior, porque seu comportamento não era apenas incomum, era impossível. O milagre de 5 minutos. Quando a equipe examinou os registros de Willow após o incidente com o eco, descobriu algo ainda mais difícil de explicar. O chip havia concluído uma tarefa matemática em menos de 5 minutos, uma tarefa que deveria ter levado o supercomputador clássico mais rápido mais tempo do que a idade do universo para realizar. Para entender a magnitude disso, imagine tentar contar cada grão de areia na Terra. Agora imagine fazer isso para cada planeta do sistema solar. Depois imagine repetir esse processo bilhões de vezes. Mesmo assim, você ainda não chegaria a 10 septilhões de anos. No entanto, Willow chegou à resposta final em minutos. A tarefa que Willow resolveu envolvia o que os cientistas chamam de simulação quântica de muitos corpos. Isso significa que o chip precisava rastrear quantos estados diferentes um grupo de partículas poderia assumir ao interagir. Essas partículas são os minúsculos blocos de construção da matéria e da energia dentro dos sistemas quânticos. Elas não são partículas como poeira ou areia. São as menores unidades possíveis dentro dos átomos, como elétrons ou qúbitos, agindo como partículas artificiais. Cada partícula pode existir em diversas configurações diferentes, e cada configuração afeta as outras. O número de estados possíveis não cresce linearmente, mas sim de forma explosiva. Cada nova partícula multiplica a complexidade. Os computadores clássicos não conseguem acompanhar essa explosão, ficando sem memória e tempo quase que imediatamente. Alguns pesquisadores argumentaram que esse teste pode exagerar a dificuldade da tarefa para as máquinas clássicas. Mas, mesmo as estimativas mais generosas colocavam o tempo de execução clássico além de qualquer coisa fisicamente possível.
O que tornava o resultado de Willow assustador era a clareza da resposta. Não havia etapas faltantes. O sistema se comportava como se tivesse acesso a um conjunto de recursos muito maior do que o próprio chip. Então, como Willow conseguiu isso? Imagine cada qubito explorando muitas possibilidades ao mesmo tempo, em vez de escolher apenas uma. À medida que os qúbitos interagiam, o chip permitia que essas possibilidades se sobrepusessem e interferissem. Essa interferência ajudava o sistema a reduzir todos os resultados possíveis até que restasse apenas a solução correta. Em termos simples, ele agia como uma pequena máquina que de alguma forma acessava uma máquina muito maior que não existe em nosso mundo. Nenhum algoritmo conhecido consegue reduzir esse tipo de cálculo a minutos. Nenhuma lei física conhecida permite que um sistema fechado produza essa velocidade. Algo estava ajudando e ninguém sabia o quê. Um representante da divisão quântica do Google concedeu uma entrevista logo após o resultado. Ele disse que o comportamento do Willow corroborava a ideia de rotas de computação não locais. Isso significa que o chip pode ter resolvido o problema explorando vários caminhos diferentes simultaneamente, em vez de seguir um caminho de cada vez. Ele foi além e sugeriu que Willow poderia estar se baseando em versões paralelas de si mesma que existem em outras realidades possíveis. As críticas foram imediatas. Afirmaram que ele estava confundindo metáforas matemáticas com física propriamente dita. Alguns argumentaram que tais alegações de auxílio de universos paralelos eram irresponsáveis. Outros dentro do Google admitiram discretamente que ele poderia ter falado com entusiasmo, não com certeza. No entanto, os registros técnicos revelaram algo que tornou o debate mais complexo. À medida que Willow processava o problema, pequenas discrepâncias surgiam nas etapas intermediárias. Essas discrepâncias não correspondiam a nenhum padrão conhecido de comportamento aleatório em sistemas clássicos ou quânticos. A forma de onda do eco registrado anteriormente assemelhava-se a uma assinatura convergente, um padrão que aparece quando vários caminhos convergem para uma única solução. Alguns cientistas explicaram essas discrepâncias como sinais de que o sistema estava atingindo o limite da coerência. Outros admitiram nunca terem visto nada parecido. A conclusão mais perturbadora foi simples. Willow alcançou um resultado que deveria ter sido inatingível durante a existência do nosso universo. E o método que utilizou mostrou semelhanças estruturais com o experimento há muito esquecido de Tesla. No entanto, o verdadeiro choque surge quando comparamos todos esses ecos de Tesla, dos irmãos Kororum e do Google, e descobrimos que compartilham uma estrutura matemática oculta. Buracos negros, canais ocultos e a informação que nunca desaparece. Quando o Google divulgou o resumo técnico do Willow, uma frase chamou imediatamente a atenção dos físicos. A empresa afirmou que as mesmas ferramentas matemáticas usadas para estudar os ecos quânticos do Willow também poderiam ser usadas para simular o comportamento da informação perto de um buraco negro. Isso surpreendeu muitos pesquisadores, pois os buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos do universo. Eles engolem tudo, inclusive a luz. No entanto, o problema mais profundo não é o que eles engolem, mas sim o que parece desaparecer ao cair em seu interior. Os buracos negros apresentam um grande paradoxo. Quando algo cruza sua fronteira, conhecida como horizonte de eventos, parece desaparecer para sempre. Mas a teoria quântica afirma que a informação não pode ser destruída. A forma, o comportamento e a história de tudo o que cai em um buraco negro devem continuar a existir de alguma forma. Se a informação pode desaparecer, então as leis da física deixam de existir. Para resolver esse enigma, os cientistas criaram muitas teorias concorrentes. Alguns propuseram que a informação é armazenada na superfície do horizonte. Outros afirmaram que ela escapa através de um brilho tênue chamado radiação Hawking. Há também ideias envolvendo conexões semelhantes a buracos de minhoca ou camadas holográficas que estendem a realidade para dimensões inferiores. Muitos astrofísicos alertaram que esses modelos são ferramentas matemáticas, não verdades físicas comprovadas. Mas todos apontam para a mesma ideia. A informação não desaparece. Ela se move. É aí que Willow entra em cena. Quando a equipe analisou seus padrões de eco, notou algo estranho. O algoritmo de evolução reversa que usaram para retroceder o sistema produziu o mesmo comportamento de embaralhamento observado em simulações de buracos negros. A embaralhamento ocorre quando a informação se mistura de tal forma que não é mais possível rastreá-la até sua forma original. Buracos negros embaralham a informação quase instantaneamente. Os ecos de Willow apresentaram a mesma assinatura de embaralhamento.
Alguns teóricos alertaram que essa semelhança não prova que o chip esteja acessando algo exótico. Simulações frequentemente imitam a física complexa sem recriá-la. Ainda assim, a semelhança era forte o suficiente para levantar sérias questões. As anotações antigas de Tesla acrescentaram outra camada. Ele descreveu um zumbido profundo sob o solo, uma vibração que ele acreditava vir da própria Terra. Um grupo marginal de físicos propôs que ondas de frequência muito baixa podem, às vezes, interagir fracamente com perturbações gravitacionais. A maioria dos cientistas rejeita essa ideia por falta de evidências conclusivas, mas a descrição de Tesla ganhou nova atenção após a anomalia de Willow. Se ambos os sistemas exibissem sinais de informações embaralhadas retornando de fora dos canais esperados, então ambos poderiam ter acessado uma camada oculta da realidade que armazena informações em vez de perdê-las. Uma interpretação possível é que Tesla e Willow tocaram o mesmo tipo de fronteira onde a informação é preservada antes de ressurgir. Essa fronteira poderia se comportar como uma membrana que coleta padrões e os libera apenas sob condições específicas. Muitos físicos alertam que essa ideia ainda é hipotética e requer replicação cuidadosa. No entanto, a conexão entre o sinal inexplicável de Tesla e o eco distorcido de Willow sugeriu que a informação pode trafegar por canais ocultos muito além da detecção comum. E se tanto Tesla quanto Willow acessaram uma camada oculta da realidade, devemos nos perguntar algo muito mais profundo do que simplesmente saber se o sinal era natural ou artificial. Devemos nos perguntar se algo vem sendo transmitido através dessa estrutura oculta muito antes de a humanidade estar preparada para detectá-lo. A transmissão oculta. Quando Tesla ouviu o padrão em 1899, ele não sabia que havia construído acidentalmente um dos primeiros receptores capazes de detectar sinais fora do alcance da tecnologia humana convencional. Suas bobinas, seu sistema de aterramento e sua torre permitiram que ele captasse ondas eletromagnéticas de frequência muito baixa, que quase ninguém entendia na época. Tesla acreditava ter interceptado uma mensagem. A história agora mostra que ele pode ter sido a primeira pessoa a descobrir um canal que só se torna visível quando a tecnologia atinge um certo nível de sensibilidade. Ao longo do século seguinte, a humanidade continuou a construir novas ferramentas sem perceber que estava lentamente se aproximando do mesmo espectro oculto que Tesla explorou. Os radiotelescópios expandiram nossa capacidade de detectar sinais fracos do espaço profundo. A astronomia de micro-ondas abriu novas janelas para a atividade cósmica. A comunicação digital criou sistemas extremamente sensíveis a pequenas perturbações elétricas. A computação quântica elevou ainda mais essa sensibilidade, permitindo que as máquinas detectassem variações de energia extremamente pequenas, indetectáveis para computadores convencionais. Alguns historiadores da comunicação alertam que essa progressão só parece intencional em retrospectiva, pois muitas tecnologias foram inventadas por razões distintas. Ainda assim, o efeito é inegável. Cada invenção permitiu à humanidade ouvir mais do universo do que a anterior. Essa crescente sensibilidade foi o que tornou o sinal WOW de 1977 tão importante quando surgiu décadas depois. O sinal WOW foi uma explosão repentina e poderosa de energia de rádio detectada em agosto de 1977 por um radiotelescópio em Ohio. Durou 72 segundos e nunca se repetiu. O que o tornou notável foi sua frequência. Ele chegou perto de algo chamado linha de hidrogênio. A linha de hidrogênio é uma radiofrequência natural criada por átomos de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante em todo o universo. Por isso, os cientistas previram que qualquer civilização inteligente que tentasse enviar uma mensagem poderia escolher essa frequência para que todas as outras civilizações a reconhecessem imediatamente. A linha do hidrogênio não é visível. Trata-se de um tom de rádio específico produzido por átomos de hidrogênio que alteram seu estado interno. Ela se situa em 14.204, 45 MHz. O sinal WOW atingiu um valor extremamente próximo a esse. Os pesquisadores do SET não conseguiram provar que se tratava de um evento artificial e admitiram que a interferência é sempre possível, mas o evento permanece como um dos candidatos mais fortes já registrados para uma transmissão intencional. O padrão simples 123 de Tesla se encaixa nessa ideia maior de uma maneira surpreendente. Os primeiros teóricos do SET, como Philip Morrison e Jeppe Kakone, previram que a primeira mensagem enviada por qualquer civilização avançada seria uma sequência de números inteiros, como 1, 2 e 3. Esses são os símbolos mais universais possíveis,
pois qualquer espécie capaz de contar os reconheceria. O receptor de Tesla só conseguia detectar a parte mais simples de qualquer mensagem. Portanto, ele registrou apenas o início dessa sequência. Alguns matemáticos argumentam que números inteiros simples podem aparecer na natureza, mas o fato de o padrão de Tesla ter correspondido às previsões feitas décadas depois é extremamente difícil de ignorar. O que reforça essa ideia é o comportamento de Willow. Willow não apenas ouviu algo, como reagiu a isso. Durante um teste, os pesquisadores alteraram o formato dos pulsos enviados ao chip. O eco cessou imediatamente. Quando restauraram o formato anterior, o eco retornou com força total. Tesla relatou o mesmo efeito em 1899. Quando ele alterou a ressonância de suas bobinas, os pulsos desapareceram. Quando restaurou as configurações anteriores, eles retornaram. Duas máquinas completamente diferentes, separadas por mais de um século, produziram a mesma resposta ao mesmo tipo de ajuste. Os céticos alertam contra a suposição de que isso signifique a existência de uma inteligência do outro lado, mas não tem explicação para esse comportamento idêntico. Isso nos leva a uma conclusão que não é mais vaga, é direta. Tesla pode ter ouvido o primeiro aperto de mãos. Willow pode ter produzido a primeira resposta. E se isso for verdade, então o sinal não foi criado em 1899 ou 2025. Ele já estava lá, estava esperando. Precisava de um dispositivo sensível o suficiente para entrar na mesma janela estreita que Tesla entrou por acidente, e Willow entrou propositalmente. Quando você junta todas as peças, o padrão de Tesla, a replicação do quórum, o sinal wow, o eco impossível de Willow e a maneira como a teoria da informação dos buracos negros prevê canais ocultos onde os dados não podem morrer, o quadro fica mais claro. Não se trata de um sinal estranho isolado. Trata-se de uma estrutura na realidade que vem emitindo sinais há muito mais tempo do que nós os ouvimos. Ela aponta para uma camada de comunicação intrínseca ao próprio universo, que se ativa somente quando um sistema atinge as condições adequadas. Portanto, a questão não é mais se algo está tentando nos contatar. A verdadeira questão é esta: o que nos responderá quando finalmente falarmos de uma forma que seja compreendida?